Amiga, tudo bem? Amiga, eu preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Este episódio poderia se chamar cobrança, pois eu tenho notado que essa é uma palavra que permeia a minha vida de mulher. Quando isso, quando aquilo, já isso, ainda não fez aquilo, e assim vai. Todo mundo cobra de nós mulheres uma série de coisas e situações, mas a pergunta é, o que podemos fazer com tudo isso? Hoje o nosso papo terá a ilustre presença de mulheres que fizeram até aqui um caminho bem diferente e que mesmo assim trazem tanto em comum. Lembrando que independente da diferença de caminhar de todas nós, experimentamos dificuldades que não torna a trajetória de cada uma mais fácil ou bonita, mas sim única. E observação, neste episódio não cabe comparações. Temos nossa querida Fernanda Abigail, nossa amiga que está nos dando a honra de sua participação pela segunda vez. Eba. E a estreante, sim, sejam bem-vindas, meninas, mulheres maravilhosas. Sejam bem-vindas. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Feliz de estar de novo aqui com vocês para bater esse papo. Ai, tenho certeza que vai ser incrível. E outra coisa, gente, a gente precisa lembrar que aqui, mais uma vez, nós somos apenas 4 mulheres falando de nossas experiências e que nenhuma de nós é terapeuta ou nada do gênero. Então somos 4 amigas aqui batendo um papo e dividindo com vocês, porque juízo aqui ninguém tem, né? Bem lembrado, Flá. Vamos começar então, falamos aí de cobrança, né? A cobrança que nós mulheres passamos aí ao longo da vida. E eu acho que um dos primeiros que a gente tem é esse desejo, ou até mesmo, pode falar isso, né? Uma imposição da sociedade de ser princesa desde criança. E os tais padrões de beleza e estética. Isso aí é triste, né, gente? Eu, com meus 30 todos, sou muito da época da Barbie. E acho que todo mundo aqui é. Então, o que era aquilo, né, Brasil? Padrão de beleza, temos ali, né? Um padrão estabelecido que nem brasileiro é. Aí que ferrava a minha cabeça. Como era pra você, Face? Olha, gente, é a mesma linha, né, de pensamento. Eu também, com a minha Barbiezinha pra cima e pra baixo, e olha as referências que a gente tinha, né? E aí, quando a gente olha para aquela boneca e projeta, né, que toda a forma de beleza e o que tá certo, e o que é bonito e o que é aceito tá ali, imagina o quanto, né, que eu acho que gera de desconforto e de desencaixe na nossa cabeça, né, diante do que a gente consegue conceber com a maturidade que a gente tem quando é mais jovem, né, de que a gente tá errado, porque imagina, né, eu quando era adolescente criança, né, nem adolescente, a gente tá falando de uma época anterior, imagina, eu sou uma mulher bem misturada, a típica brasileira, né, de uma pele mais morena, um cabelo cacheado para crespo, né, eu sempre fui muito corpulenta, ou seja, não encaixava em absolutamente nenhuma das minhas referências de boneca, né, e o quanto que isso vai gerando ali uma insegurança, né, sobre o nosso físico, né, e também uma demanda de querer se encaixar de alguma maneira o mais próximo possível daquele ideal, né? Eu, assim, talvez seja até um papo para uma outra história, porque é muito complexo e longo. Já está convidada. Mas eu acho que isso também, né? Não vou dizer que é só isso, porque é uma coisa muito... Tem várias camadas aí, mas eu, por exemplo, vivi com um transtorno alimentar por uns 20 anos na minha vida. Eu tenho 39 anos agora. E eu acho que esse transtorno alimentar... Eu tenho certeza que esse transtorno alimentar, ele veio, bastante do que eu usei, né, usei, entre aspas a gente fala, né, mas bastante do que eu lidei com ele e do que eu resisti para sair dele, tá aí com esse monte de projeção do que tem que ser, do quão magra você tem que ser, do quão isso você tem que ser, que você não pode ter uma celulite, você não pode ter uma... Você tem que ter um corpo plastificado de boneca, né, é o que a gente vê bastante por aí também.
né? Eu me lembro que a última vez que eu fui para São Paulo, eu fui jantar com umas amigas num restaurante ali no Jardins, e é um restaurante mais elitizado e tudo mais, né? E era muito interessante vendo as pessoas frequentadores do restaurante, assim, eram mulheres, né? Na sua maioria se conseguia identificar muito fácil que estavam ali com implante, era implante de silicone, era cara esticada, era preenchimento na boca, era tudo. E aí se olhava, aquele tipo padrão ideal hoje em dia da brasileira gostosona, né? Aí você olhava para os homens, uns bagulho. Na boa, gente. Eu falo assim, gente, que lugar é esse que a gente se colocou, né, de se exigir tanto um padrão, uma estética, usando de muitos recursos que são questionáveis se são saudáveis ao longo prazo, para atender aí uma demanda de beleza e estando acompanhada desse tipo de homem. Sabe assim? E eu fico pensando, falei, que lugar, aonde que a gente tá com a cabeça? Cara, o que aconteceu? Tudo muito errado, né? Eles não seguiram quem, né? Eles não Pois então, mas aí você vê, né, que acho que a gente vai entrando ao longo dessa conversa, né, o quanto que eu até anotei aqui o nome de algumas pessoas que eu acabo me nutrindo de conteúdo, né, tem uma pesquisadora da área de saúde de gênero que se chama Valesca Zanello, e ela traz aí um questionamento incrível e fala o quanto que esse é um dos dispositivos, assim que ela chama, né, para manter uma economia aí, economia, olha a proporção disso, uma economia onde o homem, de alguma maneira, tem um poder sobre a mulher, porque é isso, né, gente? Imagina o quanto de dinheiro que se gasta, o quanto de energia que se gasta para atender um padrão de estética, né? Enquanto isso, esse homem barrigudo, careca, sei lá, né, totalmente oposto ao que pode se julgar como uma estética aceitável, fala, o que ele tá fazendo enquanto a gente tá se acabando na academia, enquanto a gente tá aí injetando coisas no corpo que a gente nem sabe como é que vai ser daqui a uns anos, né? É aí que você vê a desproporção, como é desproporcional. Acho que a gente teve isso em rede nacional, né, no BBB, o Rodriguinho falando de Yasmin Brunet. Exatamente, né? exatamente. Alguém me falou assim, nem sei se eu posso, qualquer coisa a gente corta aqui depois, falar, o cara parece uma coxinha de rodoviária. Mal acabada, né? Mal. E tá aí nesse lugar. Mas acho que a gente, para além dele não ter o direito e lugar para falar dela, essa questão de falar do corpo do outro, gente, isso tá errado, né? A gente acostumou a aceitar isso, mas a gente não tem que ficar falando nem do corpo magro, nem do corpo gordo, né? Não é da conta de ninguém, mas os homens se acham acima de tudo, né? Então. E eu acho que o mais triste é a gente ver assim, existe o homem que fala, mas o mais triste é a mulher que fala da outra, né? E aí você vê que não tem, assim, parece que passa, sabe? Que eu vejo adolescente fazendo isso, menos talvez, mas ainda muito, né? E aí eu queria abrir um pouco aqui para Si, porque ela é um pouquinho mais nova aqui que a gente, tem uma filha adolescente, fala um pouquinho, Si. Tenho, gente, eu ia aproveitar inclusive e falar sobre isso, né? Minha filha agora tem 14 anos, né? Então ela tá naquela fase chata de se descobrir, de ver padrões e tudo mais, corpos perfeitos, e ainda existe muito preconceito e muita discriminação. Eu achei que as coisas estariam mudando, né? Mas agora vivendo essa fase eu percebo que não. Então ainda é muito comum as meninas se julgarem, as meninas falarem de roupas, né? Na escola nem tanto, porque elas costumam usar uniforme, mas por exemplo, elas julgam tênis uma da outra, sabe? Então assim, pra vocês terem noção, um tempo atrás eu comprei um tênis de esporte assim pra minha filha ir pra escola, porque ela gosta de usar All-Star e tudo mais, mas All-Star é duro, né, gente? Pra você ir estudar e tal, ficar o dia inteiro na escola, incomoda, né? Então fui lá, comprei um tênis bonitinho pra ela ficar mais confortável. E certo dia ela não quis mais usar o tênis. E eu fiquei, não é normal, não é normal. Aí ela abriu pra mim que falaram na escola dela que o tênis dela era de velha.
Então, assim, a minha filha, 14 anos, estudando numa escola particular, e zoaram o tênis dela, porque, assim, era a única coisa que ela tinha diferente de outras pessoas, sabe? Então, assim, hoje em dia zoa tênis, zoa roupa, zoa cabelo, zoa cor de pele. Então, a gente pensa que a gente tá evoluindo, mas quando a gente convive, de fato, de perto com essas pessoas, a gente vê que a gente não tá tão evoluído assim. Então, é muito triste a gente olhar pra trás e ver que a minha filha tá passando exatamente pelas mesmas coisas que eu passei, né? Porque eu também passei por essas coisas, né? O tal padrão de beleza, e não só de beleza que a gente é obrigada a ter desde pequena, mas também o comportamental, né? Porque desde pequena a gente não pode rir muito alto, né? Porque é feio, a gente, né, tem que ficar ali contida, né? A gente vai sentar no lugar, fecha as pernas, não pode sentar de perna aberta, né? Fala mais calmo, seja amigável, vai abraçar fulano, né? Ai, a pessoa chegou, cumprimenta, dá um beijo, dá um abraço, né? Então, desde cedo, a gente é obrigado não só a ter estereótipos de beleza implantados na nossa cabeça, mas também comportamentais, né? Então, a gente muitas vezes cresce ali querendo seguir uma coisa que a nossa mãe fala, a nossa tia falou, a sociedade impõe, porque a gente não quer ter um jeito diferente do que desagrada as pessoas, né? Então, além da aparência, a gente também tem um comportamental que a gente é cobrado de ter desde pequena. A Zá quer falar um negócio aqui que é interessante. Vai lá, Zá. Quando a Fê começou a falar, me recordei disso. Eu sempre fui muito alta e magra, né? Quando nova, adolescente, eu era extremamente magra, mas o magra que pra mim era feio, assim. Eu não usava, no calor, era só calça, eu não tinha coragem de usar uma saia, de usar um short, era um magra que parecia que ia quebrar, gente. De alguma maneira, eu tava naquele padrãozinho Barbie, mas eu não era feliz, porque eu não gostava do que eu via, e claro, era chacota na escola. Todos os apelidos que vocês imaginam que uma pessoa magra e alta podia ter, eu tinha. Bambu, varapau, gente, eram tantas. E tudo isso, então, o que eu queria trazer é que, mesmo atendendo um tal padrão, né, eu não era nada feliz, eu sofria muito. Hoje, obviamente, continuo alta, mas eu engordei, né? Já não sei mais se eu sou tão magra assim, não me acho tão magra, mas acho que com a idade também, né? A gente vai se aceitando mais e, tipo, não tô nem aí, estou com essa barriguinha aqui, eu vou assim mesmo, vou mostrar meus braços, minhas pernas, que está com celulite e tudo mais. Quando eu olho, eu falei, eu prefiro assim, apesar de eu não estar totalmente feliz, podia, né, estar um pouquinho mais magra e tal, mas hoje em dia você olha e fala, Deus me livre, pensar em voltar para aquela época que eu era extremamente magra. E que você automaticamente parecia estar no padrão, mas mesmo assim também não era suficiente. Porque essa sensação que eu tenho nunca é suficiente. Então, assim, tá magra demais, precisa engordar um pouquinho. Aí você engorda, precisa emagrecer. Aí você pinta o cabelo, precisa... Aí você corta, precisa deixar crescer. Você deixa crescer, fala, gente do céu, não tem um minuto de paz. E aí, eu queria falar uma coisa que eu puxei, que eu tenho sentido muito, né? Que é o tal do etarismo. E é uma coisa que a Zá me puxa muito minha orelha, eu agradeço muito. Mas eu acho que existem idades que são meio marcos, assim. Eu lembro que quando assim, alguns momentos da minha vida, 25, 30 e poucos, e agora eu vou fazer 40 anos, dá umas mini crises, assim. E é muito difícil, ainda bem que a gente tem ouvido falar, que como é difícil envelhecer, as pessoas aceitarem que você está envelhecendo. E aí, automaticamente, a gente também aceita, né? Como é dolorido, como é difícil. Porque é como se fosse uma briga constante, sabe? Com o corpo, com a estética, com uma série de coisas, assim. Eu queria abrir para vocês, que a gente tem umas idades meio diferentes aqui, como que vocês têm visto isso? Quando você faz aniversário mesmo? Desculpa, tá? Eu faço em junho. Então eu 40 antes de você. Mas eu faço em maio. E assim, né, gente, eu acho que assim, a gente não vai conseguir, a gente não vai entrar num espaço confortável a respeito do etarismo se a gente como indivíduo não se apropriar disso. Não é sobre esperar o que os outros vão deixar de julgar sobre a nossa idade. Eu acho que a gente tem que começar a fazer essa mudança a partir da postura que a gente toma, né, e realmente olhar para o etarismo como, gente, é natural. Um dia você nasceu com 0 anos de idade, você se
se você tiver, né, se você for uma pessoa saudável, com uma longevidade boa, você vai envelhecer. As rugas fazem parte da vida, né? A idade faz parte da vida. Isso é um outro tipo de coisa que eu fico questionando. Eu falo, gente, quem é que inventou que você não pode envelhecer, né? Quem é que você inventou? É um absurdo, né? É tão absurdo. O que eu ia falar, assim que a Flá começou a falar sobre isso, é uma briga que é injusta, não faz o menor sentido. A gente pode, né, se cuidar, se alimentar melhor, fazer exercícios físicos, mas a gente não pode viver constantemente brigando com algo que é inevitável. Só que, de novo, né, é algo que só é imposto, né, toda essa compra, você não vê um homem se preocupando que tá envelhecendo, se preocupando que tem uma ruga. É o tempo todo a mulher. É só a mulher que passa por toda essa pressão. Eu acho que o mais interessante disso, que pra mim foi muito marcante, é a história do cabelo branco. E aí o que acontece é que eu vivi uma vida vendo as minhas tias e minha mãe pintarem o cabelo desde muito nova, por conta da história do cabelo branco. Porque eu lembro, assim, que eu acho que na época da minha mãe, né, a ideia de cirurgia plástica ela era muito longe. Primeiro porque era uma coisa muito cara, a gente era muito pobre, então não era uma realidade para as mulheres que eu convivi, como hoje. Mas tinha o negócio do cabelo branco. E aí todo homem que aparecia com cabelo branco, as pessoas falavam, mas em homem é bonito. Charmoso. Fica charmoso. Fica até mais bonito, né? Isso. Fica até mais bonito. E eu era criança, sabia que eu já pensava? Eu falava, mas por quê? Gente, que doideira isso, né? E aí, assim, Fê, eu também acho legal a gente falar que, vamos supor, não tem problema, né? Você pintar, não tem problema. Não é isso. É como você se sente melhor, enfim. Mas era assim, não podia. Eu lembro assim, minha mãe com 30 anos começou a ter cabelo branco. E, gente, se uma tia minha chegasse na casa da minha mãe tivesse com um dedo de raiz, nossa, tá muito relaxado. Total, é esse o lugar, né? É esse o lugar. Por isso que o fulano vai te deixar, né? Você olha seu cabelo aí todo branco, entendeu? Ele tá lá bonitão com os cabelos brancos dele charmoso. Total. E você pensa e fala, gente do céu, é muito bizarro. E aí aqui a Cia é um pouquinho mais nova que a gente, um pouquinho não, tão. E aí tem uma filha de 14 anos, eu queria que você falasse um pouquinho como você sente isso, até porque você tem uma filha, tudo, né? Eu tenho 32, né? Não sou um tantão assim, tão mais nova que vocês, não. Mas eu acho que eu passei. Eu tô em crise. A Tati tá na crise dos 40, né? Eu passei há pouco a crise dos 30, gente. Eu tive, tá? Eu tive, não me julguem. Mas é bem aquela fase assim que você fica, nossa, 30 anos, não tenho uma casa, não tenho carro, não casei, né? Problemas mentais em dia só. Aí você para e pensa assim, puta merda, nessa idade já era pra eu ter tudo, né? É aquela autocobrança que a gente se faz. Então, a gente para, olha pra trás e a gente se cobra porque a sociedade cobra, né? Que aos 30 anos você já tem que estar formado em não sei quantas faculdades, já tem que ter pós, já tem que ter casa, já tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Então, eu passei por essa fase, né? Mas, ao mesmo tempo que eu passei por essa fase, eu também olhei tudo que eu passei, né? Porque hoje eu tenho 32 anos, eu vou confessar pra vocês que eu me sinto muito mais velha do que 32 anos, eu acho que é exatamente por tanto de coisa que eu já vivi. Tô cheia de cabelo branco, mas eu ainda não quis pintar, não tá me incomodando, ainda estou bem assim. Agora, as amigas da minha filha me chamam de tia, né? E eu fico assim, puta merda, eu me sinto tão jovem ainda, mas elas me chamam de tia. Mas eu já vivi muita coisa, né? E a gente tem uma bagagem muito grande. Então, assim, ao mesmo tempo que eu passei por essa crise de me cobrar, que eu tinha que ter muito mais, eu olhei pra trás e vi o tanto de coisa, o tanto de dificuldade que eu passei, mesmo sendo muito nova, o tanto de coisa que eu conquistei, o tanto de coisa que eu fiz, a pessoinha excepcional, que agora não é mais pessoinha, era maior que eu estou criando, sabe? Então, foi um negócio assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu me cobrava, eu tentava ser grata por tudo que eu vivi, por tudo que eu conquistei, por tudo que eu passei, mas gente, a gente tem essa cobrança, essa fase, eu nem sei se quando eu chegar nos meus 40 anos eu vou ter uma outro tipo de fase de cobrança, mas... Vai ser outra coisa, né? Mas é engraçado, né? É engraçado. Eu acho que eu tô meio fora, assim, da curva ultimamente, assim. Você tá mais terapeutizada.
pensa, Fernanda? Porque- Nossa. Porque eu falo, gente, com 40 anos, eu não tenho casa própria também, não tenho carro, não casei, tenho meu cabelo branco, eu precisei ficar aí num momento de reflexão do que eu ia fazer com ele, porque eu fiquei ali, gente, acho que eu não vou pintar esse cabelo, acho que eu vou deixar esse cabelo assim. Mas quando eu olhava pra minha cara com o cabelo, eu falava, mas parece que não tá combinando. Tô Que não tá muito problema jovem, também, né? né? Hã? Eu quero agora. Isso aqui não tá combinando comigo agora. e aí- Beleza. Sim, e aí eu fiquei olhando, eu falei assim, eu acho que isso aqui não tá combinando comigo agora. Eu sempre tive, como eu também fiz uma transição capilar, né, de um cabelo alisado pra um cabelo crespo, natural, eu ficava resistindo muito colocar química de novo no meu cabelo. E uma das coisas e às vezes eu queria mudar a cor. Eu queria mudar a cor, mas eu falava, não vou passar tinta, porque aí eu vou ficar dependente disso, já me custou tanto. Aí eu falei, pronto, eu tô achando que essa é uma possibilidade. Mexer um pouco na cor do meu cabelo, já que o branco tá me incomodando agora, mas tentando entender, né, se eu tava me cobrando porque eu me sentia cobrada por outras pessoas, porque as pessoas estavam me julgando, ou porque eu achava que ainda realmente não combinava com a pessoa que eu sou agora, né? Uhum. E eu falei, tá, então é isso. Também não vou fazer disso uma crise do extremismo, porque eu acho que é muito delicado também quando a gente começa a se questionar, né? O que é imposição e o que é desejo, e tentar aí, tipo, pra gente não ser, por exemplo, tá nesse lugar de extremismo, de que qualquer condição que tenha a ver com a estética, eu não vou poder fazer, porque se eu fizer, eu tô me sucumbindo a um pedido da sociedade, né? Então, assim, o que Isso é fundamental, gente. Então, estar nesse lugar, né? Ter uma flexibilidade para entender de onde está partindo a minha cobrança, ela é minha mesmo, ou ela é de outra pessoa, e o que eu faço com isso, né? Se ela é de outra pessoa, como é que eu endereço, né? Eu deixo esse negócio de lado, eu me aproprio de quem eu sou, eu fortaleço mais a minha autoestima com a minha autenticidade da maneira como eu sou, ou se de repente eu sinto que não está funcionando para mim nesse momento, eu vou lá e mudo e também não crio mais encanações, né? E aí eu optei por essa segunda opção. Tá, não tá combinando ainda. Eu vou lá e vou pintar e vou mudar. Mas E tá tudo bem, gente. A Si, ela tem uma filha, e conta um pouquinho disso, assim, Si, também, como foi isso, porque você era bem novinha, tal, pra gente já ir falando de umas outras coisas também aqui que a gente queria conversar. Combinado, Flávia. Eu fui mãe aos 17, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava iniciando o 3º ano do ensino fundamental, né? Então, eu era uma menina da igreja, né? Eu já tinha acabado de fazer crisma, eu comecei ali a apoiar na igreja como catequista, né? Minha família sempre foi muito católica, meus pais, minha irmã, meus irmãos. Então, desde pequenininha eu cresci na igreja. Meu primeiro namoradinho foi da igreja, inclusive. A gente começou a namorar, uma inocência, aquela coisa bem, bem inocente mesmo. E eu acabei por engravidar, né? E eu tinha 17 anos, caçula, imagina, eu sou irmã Tudo mais nova, tudo, da igreja, estudando, nunca tinha trabalhado na minha vida, não lavava nem minhas calcinhas ainda, porque a filha caçula, a mãe mimava, né, meu pai, eu chegava da escola, colocava comida pra mim no prato, pra eu comer, os meus irmãos, todos mais velhos do que eu, nenhum tinha filho ainda, minha irmã já era noiva, nenhum tinha filho e eu grávida. E eu falei, puta que pariu. Falei, eu não vou falar pra ninguém, não vou falar pra ninguém, porque meu pai vai me matar, né? Meu pai vai me matar, nossa, meu pai vai me expulsar de casa. E foi um desespero, assim, muito grande, porque estava totalmente fora dos meus planos. Eu sempre me considerei, assim, uma adolescente cabeça, sempre fui muito responsável, assim, tinha planos, né, de fazer intercâmbio, de, né, faculdade, trabalho e tudo mais. Então, sabe quando você olha pra frente e você fala assim, puta, acabou tudo? Foi assim que eu me senti, assim, na hora, né? Então, foi muito difícil, eu demorei bastante, inclusive, para conseguir compartilhar com outras pessoas, porque a minha ficha não caía. Gente, eu juro pra vocês, eu fiz uns 15 exames de urina. Eu não acreditava, eu falava, não, tá errado, não é possível. Eu falava, foi muito rápido, porque assim, eu não precisei de muito pra engravidar, tá, gente? Foi muito rápido, assim, Nada como a idade. Eu acho que eu tenho medo até hoje por isso, acho que eu sou muito fértil. Enfim, eu engravidei rápido, assim, né? E eu olhava assim, eu falava, o que eu vou fazer? Eu sou uma criança,
eu não estudo, não trabalho. O pai da minha filha, coitado, não trabalhava também na época, ele é um ano mais velho do que eu tinha 17, eu tinha 18. E eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí eu conversei, na verdade, a família do pai da minha filha ficou sabendo primeiro, né? E contaram pra minha irmã. Não foi nem eu que contei. A minha irmã ficou sabendo, né? E assim, quando a gente tem irmão, que a gente é adolescente e tudo mais, a gente não se dá bem com os nossos irmãos, né? É porrada, é briga, e não era diferente aqui em casa. Então a gente era irmãos, mas ali na adolescência, ali na fase infantil, a gente brigava muito, se descabelava todo mundo, enfim. E minha irmã ficou sabendo, minha irmã na época já era assistente social, inclusive, trabalhava num posto de saúde. Ela chegou em mim bem sério, eu lembro até hoje, gente, eu tava voltando da escola com minha mochilinha rosa, eu tinha acabado de chegar em casa, coloquei minha mochila no sofá, minha irmã tava em casa, ela olhou pra mim e falou assim, Si, eu vou te perguntar uma coisa, quem conhece minha irmã sabe que ela é bem direta. Aí eu falo, você tá grávida? Aí eu olhei pra cara dela e falei, tô. Aí ela olhou pra mim e falou, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Mas assim, foi um alívio muito grande poder compartilhar, porque eu tava carregando aquilo tudo sozinha há muito tempo, né? Então a minha irmã ficou sabendo, ela falou, não, vai dar tudo certo. E gente, olha que coisa engraçada, a minha irmã, nesse dia ela olhou pra mim e falou assim, e sua filha é uma menina, vai ser uma menina. Caramba. Ela falou pra mim, vai ser uma menina, coloca o nome dela de Ana Carolina. Aí eu, não quero, o nome da minha filha é Giovana, né? Sempre quis Giovana. Uhum. Então ela foi me ajudando aos poucos, né? A gente contou pra minha mãe, né? Pra minha mãe foi um choque, assim, mas a minha mãe, pra vocês terem noção, a ficha dela na hora que eu e minha irmã contou não caiu. Ela falou assim, grávida, é normal? Achei que você tava doente e tal, porque a gente foi assim, mãe, tem uma coisa pra te contar. E eu acho que a gente assustou tanto ela antes, né, que na hora que a gente contou assim, ela, é isso? Eu tava achando que, não sei, seu irmão tinha caído de moto, sei lá, qualquer coisa. Então, só que no outro dia, a minha mãe ficou impactada, coitada, ficou em choque, chorava, e ela falava assim pra mim, eu vou ter que contar pro seu pai. E o meu pai é nordestino, meu pai é bravo, sabe, tem aquele jeito mais bruto de ser. E minha mãe falava assim, eu vou falar pro seu pai, você sai de casa. Você sai de casa, Deus, que eu tenho medo do seu pai. Típica cena de novela, né? E, cara, filha adolescente, engravidar, solteira, era um escândalo ainda. Hoje em dia, já é até mais normal você ver meninas novas tendo filhos. Hoje em dia, pra gente, infelizmente, é normal, né? Mas na minha época não era tão normal assim, imagina, 14 anos atrás, né? Então, a minha mãe falou assim, você sai de casa que eu vou contar pro seu pai. E nesse mesmo dia, minha mãe pediu ajuda pra minha cunhada contar pro meu irmão mais velho, né? Meu irmão super protetor, ciumento e tudo mais, não deixava nem eu beijar na boca. A minha mãe pediu ajuda pra minha cunhada contar pro meu irmão, né? Então, assim, meu pai ficou sabendo pela minha mãe, eu cheguei em casa, ele reagiu assim, ok, eu achei que ia ser, né, uma briga e tudo mais, mas eu acho que também não caiu a ficha assim pra ele na hora, sabe? Ele tava muito quieto, ele ficou até um tempo assim, sem falar assim comigo, sabe? Eu acho que ele também tava absorvendo. E o meu irmão, quando a minha cunhada foi contar pra ele, ela chegou, né, falando assim, preciso falar com você vai ser tio. Ele, nossa, Jane tá grávida, Jane é minha irmã mais velha. Ele, nossa, Jane tá grávida, super feliz. Ela, não, assim. Aí disse que ele murchou na hora, sabe? Então, assim, a ideia que eu tinha quando todo mundo ficasse sabendo era que minha vida literalmente acabou, gente. Foi isso que eu senti. Acabou. Minha mãe vai me matar. Minha mãe vai me matar. Meu pai vai me expulsar de casa, vou morar embaixo da ponte com minha filha, não vou ter comida, não vou trabalhar, não vou ser nada, não vou ser ninguém, porque a gente tem isso, né? Imagina, eu com 17 anos, sem trabalhar, estudando, não vou ser nada na minha vida, né? E por incrível que pareça, assim, eu tive uma rede de apoio dentro da minha casa que eu não esperava que eu teria, né? Então, assim, a minha irmã passou a ser minha escudeira, minha protetora totalmente, inclusive foi ela que me levou nas primeiras consultas de pré-natal e tudo mais. Os meus irmãos, né, principalmente o meu irmão mais velho, que eu achei que ele teria super preconceito comigo. Eu lembro que o dia que ele chegou em casa, quando ele descobriu, eu tava chorando muito, eu chorava muito, gente, eu só chorava. A gente fica muito sensível quando a gente tá grávida, e eu, né, no começo, assim, com tudo, eu era muito sensível. Aí ele olhou pra mim assim e falou, para de chorar, senão seu filho vai ser emo igual a você. Porque na época da adolescência eu escutava Fresno, Forfã, enfim, e ele falava, para de chorar, cara do irmão dele. Senão seu filho vai nascer emo igual a você. Então, assim, aí o pai da minha filha veio aqui em casa, trouxe a família dele e tudo mais. Aí eu sentadinha assim no sofá, né? O que a gente vai fazer agora, meus pais, né? E os pais dele. O que a gente vai fazer? Aí eles decidindo, vai morar junto, vai casar, vai não sei o quê. Eles decidindo, eu quieta no sofá. Gente, né? Que loucura. Assim, eles se reuniram pra falar da minha vida, né? Então. O que eles iam fazer? E eu lá, tipo, toda descompensada das ideias, a minha ficha nem tinha caído ainda, e de repente tinha várias pessoas ali sentadas na minha mesa, na sala da minha casa,
estava decidindo o que eu ia fazer no meu futuro, com 17 anos. Então foi, assim, uma loucura, né? E eu lembro que meu pai ficava assim, vai casar, é um escândalo uma mulher solteira com 17 anos grávida, não sei o quê. E a família do pai da minha filha também queria que a gente casasse, eles também são muito da igreja, né? E eu olhei assim pra todo mundo, pelo pai da minha filha a gente tinha casado também, tá? Olhei assim pra todo mundo, olhei pra minha irmã, olhei pro meu irmão, falei, eu não vou casar não. E não quero. Ai, todo mundo olhou pra mim, tipo, o quê? Eu falei, gente, eu tenho 17 anos. Eu falei assim, eu não sei fazer nada. Eu não sei fritar um ovo. Eu falei assim, como que eu vou me cuidar de um marido, cuidar de uma casa, de uma criança? Eu falei assim, eu não vou casar. Eu não quero. Aí minha irmã olhou pra mim e falou assim, então ela não vai casar. Se ela não quer casar, ela não vai casar. Eu ia falar isso. E aí é interessante porque, para quem não sabe ainda, o contexto aqui, eu sou amiga da irmã da Si há 25 anos. E aí eu vi assim, né, meninoca, 6 anos, quando eu conheci ela tinha 6 anos. E aí eu lembro disso porque foi um choque. Como ela tá falando aqui, existe todo um contexto religioso. E aqui, Si, Zá também já foi muito de igreja, Fernanda também lá na adolescência, ela me contou já, que também frequentava muito e tal. Essa ideia de grupo de jovens, etc e tal. Então, aqui acho que todo mundo consegue entender isso. E a Jeane era uma catequista muito respeitada, né? E eu também tinha acabado de virar catequista, né, E Flávia? ela tinha acabado de virar catequista. E eu lembro que a Jeane falou, então vai casar. E assim, tudo que esperavam da Jeane era tudo menos isso. Sim. Né? E aí eu ia falar, que eu acho que a gente abre aqui, depois da história da Si, que qual a importância de uma rede de apoio, seja ela em que momento que a gente está vivendo. E aí eu vou abrir um pouco aqui também para um assunto que está em alta, mas que às vezes a gente sente, às vezes não sente, que é a tal da sororidade, né? Então assim, a Si teve ali uma rede de apoio dos irmãos, que eram homens e tal, mas nitidamente, assim, acho que a voz da mãe, a voz de outra mulher, da Jeane, no caso que era sua irmã mais velha, foi muito forte, muito, acredito que acolhedora pra você. Com certeza, porque se eu não tivesse minha mãe e minha irmã olhando ali, e tipo, no olhar delas eu senti que elas estariam comigo, sabe? Uhum. Então assim, isso foi importante pra eu conseguir decidir e ser firme na minha opinião, porque se todo mundo tivesse decidindo a minha vida, eu falasse não vou casar, e de repente minha mãe falasse você vai, eu ia casar, gente, eu ia casar, eu era muito nova, eu não tinha o que fazer, eu não tinha nada, então assim, isso foi muito importante pra mim, eu não queria casar, eu gostava muito do pai da minha filha, mas assim, a gente era muito novo, né, foi o que eu falei assim, a gente vai continuar namorando, a gente vai continuar vivendo, e mais pra frente a gente casa, né, quando a gente tiver um emprego, a gente tiver estrutura e tudo mais, mas se realmente eu não tivesse tido esse olhar, porque foi um olhar, assim, foi um olhar, da minha irmã e da minha mãe pra mim, do tipo, eu vou ficar do seu lado, eu não teria tido coragem de levantar a minha voz e falar que eu não ia fazer o que eles queriam que eu fizesse, sabe? Uhum. Então, assim, ainda teve insistência, vamos, da família, né, do pai da minha filha, vamos, vai ser melhor pra vocês, a gente arruma uma casa, constrói no quintal. Eu falei, não vou morar em casa de sogra. Então, foi muito importante, sim, pra mim, ter a minha mãe e minha irmã do meu lado nesse momento, mas foi algo totalmente o contrário do que eu imaginei. Exatamente por isso, pelo fato da minha irmã ser da igreja, eu ser da igreja, né, o que a igreja ia mandar eu fazer? Você agora vai casar, né, e você vai viver agora normal. Isso aí. Vai ter mais de 50 filhos. Exato, e a gente foi contra tudo isso, né, inclusive, eu sofri muito preconceito até dentro da própria igreja, né, quando eu engravidei, porque como a Flávia falou, minha irmã era uma catequista muito respeitável, eu também frequentei a igreja desde pequenininha, eu tinha um grupo de amigas que a gente andava tudo cor-de-rosa na igreja, era as Pinks, então na época eu ajudava na igreja, a irmã da Flávia ajudava comigo também, a gente é amiga, e quando a igreja ficou sabendo que eu engravidei, né, eu na hora fui convidada a me retirar da função que eu exercia, né, porque eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivo, né, foi isso que trouxeram pra mim, eu entendo, respeito e tudo mais, mas muitas pessoas de dentro da igreja, que ali era também, eu enxergava como sendo rede de apoio, sendo meus amigos, sendo pessoas que me queriam bem, eu me deparei ali a certa parte da minha vida com as pessoas me julgando dentro da igreja, né, então as pessoas chegavam e me falavam assim, olha, você errou, né, eu já tive relacionamentos que eu não vivi castidade e tudo mais, mas você errou, né, tem que, enfim, então, eu também sofri muito preconceito dentro da igreja. É muito, muito ruim, né? Porque, pra mim, o conceito de igreja deveria ser um lugar de acolhimento. Acolhimento, exatamente, Zá, porque assim, no momento que eu tava mais frágil, mais precisando do acolhimento das pessoas, né, elas me viraram as costas. Né? Então, e ainda tiraram, né, da função, enfim, isso acho que daria até um outro episódio muito, e muito até polêmico, mas a gente
gente sabe que é exatamente isso que acontece mesmo. Mas só lembrando uma coisa, né? A gente está falando da igreja, essa instituição é construída com uma demanda masculina. Né? Só ela, né? Exatamente. Então, exatamente. É o patriarcado reinando sobre nós, entende? De uma maneira geral. Em cima de. É um espaço de poder em cima de todo mundo que está embaixo, e quem está na última fila é a mulher. Então, assim. É o que resta, né, pra gente. Exatamente. É o que resta. Então, assim, se a gente for olhar bem de perto culpa, a gente vai ver que é super esperado esse tipo de comportamento. Sim, né? Até o que ela falou, né? Ela falou assim, e eu entendi, é um posicionamento da igreja, a gente vai entrar no assunto aqui, mas é basicamente isso, assim, com relação ao que ela falou. Eu tenho reparado e tenho ouvido muito, e aí eu vou trazer um dado aqui para começar, só para entrar nisso, que é quem cuida de quem cuida, né? E aí eu li hoje que, segundo o IBGE de 2022, 7 milhões de mulheres no Brasil não estudaram e não trabalharam fora em 2022 por terem que cuidar de algum membro da família ou dos trabalhos domésticos. E aí, quando eu falo de pai, eu falo o seguinte, o pai tem 2 filhos, um filho homem e uma filha mulher. E aí o pai fica doente, né, quando esses filhos estão adultos. E aí sei lá, a mãe também já é mais velha, não pode cuidar, ou é separado, enfim. Quando perguntam assim, quem vai cuidar, quem vai levar para fazer exame, ou quem vai lá no médico, etc e tal, fala assim, a filha. A mulher, sabe? E é uma coisa que eu tenho reparado muito, isso eu falei quando eu falei de pai, assim, eu falei até nesse lugar que a gente tem com os nossos pais, né? A gente parece que vira mãe dos nossos pais mais fácil do que mãe da nossa mãe, sabe? E que eu acredito que é um papel social que a gente foi educado mesmo. E eu li Simone de Beauvoir, né? Então Simone de Beauvoir explica muito bem tudo isso, assim. Aí puxando aqui um pouco ainda do que a você estava falando, né, de que existe cobranças nas mais diversas situações, né, eu e a Flá, nós fomos casadas, né, e a gente, pelo menos eu me recordo de sempre sofrer essa pressão de nunca estar atendendo o que a sociedade gostaria, né, tô namorando, quando vai noivar, quando casa, quando vai casar, agora que divorciei, então, meu Deus, decepcionei a sociedade, como um todo mesmo, porque não pode, mim, né? Como assim? A gente sempre está sendo cobrada e a gente é como se a gente nunca tivesse né? Então assim, eu e Zá passamos por aquele processo que é o que dizem que esperam da gente. Que tá lá no filme da princesa, que tá lá no livro, que tá lá mediante a igreja, etc e tal. A gente foi lá, namorou, noivou, casou e, não tivemos filhos. Eita! Que tragédia grega, por diferentes situações, diferentes motivos, e separamos. Então, assim, acabou, né? A gente, pra sociedade, acabou. E aí a gente tem a Cia aqui contando que ela namorou, mas aí teve o filho e falou, não vou casar, não quero saber, não vou comprar esse rolê pra mim. E aí a gente queria falar um pouquinho de você, Fê, que você, aí contar um pouco sua experiência, porque aí eu ia puxar aqui o termo, o assunto, de, acho que uma das maiores cobranças da mulher é, por que você não tem filho? Ou por que você teve filho tão novo? Ou por que se você tem um, você não tem 2? Se você tem 2, você não tem 3? Aí eu queria que você começasse pra gente entrar nisso também. Olha, você sabe que dentro do meu contexto, eu sou bem pouco questionada sobre a escolha, né? Eu não sei, eu acho que assim, um pouco foi de onde a vida foi me levando, as minhas outras escolhas, que não necessariamente tem a ver com escolher ter um filho, foram me levando, né? Então, assim, eu sou bem pouco questionada, assim, por que eu não tive filho, ou se eu quero ter, eventualmente me chega uma pergunta assim, né? E aí a minha resposta é sempre isso. Bom, eu fui fazendo algumas escolhas na minha vida que, para mim, assim, para eu pensar o que seria fundamental, né, fazer uma escolha, claro, a gente está falando, né, de experiências distintas de maternidade, como a G acabou de comentar dela, que foi ali na surpresa a história. Mas vamos pensar que fosse ali uma escolha, né, consciente, tipo, agora eu quero ser mãe. Primeiramente, se eu fosse, para mim, funcionaria pensar nessa possibilidade se eu tivesse um parceiro que, de fato, né, me gerasse uma confiança e uma segurança de que ele também
ia bancar esse projeto. Tipo, eu sou daquela, eu tenho com muita clareza pra mim que eu jamais ia bancar um projeto independente. Tipo, pra mim é muito trabalho. É muito trabalho. E eu não tenho vergonha de falar que eu não banco esse muito trabalho. Não banco, e eu tenho bastante preguiça de pensar nisso também. Então, assim, a maior parte dos homens que passaram pela minha vida, os que não tinham filho, falavam, eu quero ser pai. Claro, a noção de responsabilidade que ele tem é infinitamente menor do que a responsabilidade que a mulher que ia ter o filho com ele ia ter, né? Então é muito mais fácil. E eu tenho algumas coisas aí, algumas perspectivas sobre botar uma criança no mundo, além do fato de não ter um homem que me convidasse a pensar sobre isso, que a gente tá num momento assim que tá aqui, que o planeta cada vez mais vem trazendo mais desafios pra gente, né? A gente vê aí, nessa altura do campeonato, em 2024, a gente tá lidando com uma guerra horrível do outro lado do mundo, e aí você olha para aquilo e fala assim, verdade, será que mesmo eu gostaria de colocar alguém nesse mundo do jeito que ele tá, um espaço de mais conscientização mesmo, sabe assim? E os desafios da guerra, do colapso ambiental que tá acontecendo, gente, que não dá para ignorar. Existe calor, colapso ambiental também, sabe? Então, quando eu olho para todo esse cenário, eu falo, nossa, gente, não tenho vontade, não. Na boa, e às vezes eu vou ser bem prepotente aqui. Eu acho que eu sou tão mãe, que eu já tô poupando qualquer filho meu que vier no mundo, porque eu tô vendo esse monte de coisa, eu não consigo ignorar, eu não quero isso não para as crianças. Eu quero pra minha criança. E aí o que eu ia falar com relação a isso é que eu fui casada durante muitos anos e aí eu quis muito ter filho. E aí tem essas perguntas que permeiam todas nós, né? Que eu comecei o episódio falando de cobrança, que é, e cadê seu filho? Não vai ter filho? Vocês estão casados há 8, 9, 10 anos. E o que ninguém sabia é que a gente tinha uma situação que a gente não conseguia ter filhos, entendeu? Mas as pessoas não estavam preocupadas com isso, que era uma coisa que pra mim era muito doído. Que eu tive que passar por muita coisa. Então eu falo, gente, cuidado quando a gente pergunta da vida do outro, né? Sim. Porque você não sabe o que aquilo significa para o outro. Você não sabe o gatilho que aquilo vai dar no outro. Então, é muito sensível. Então, quando eu olho hoje para a nossa realidade, eu penso assim, que a gente evoluiu um pouco, porque a gente já tem mais gente com esse cuidado, né? Mas eu sei também que não é todo mundo, e que a gente tem coisas que estão muito atrasadas. Né? Totalmente. Porque as pessoas não entendem. Eu falava, porque no começo eu não tinha coragem de falar, porque a maternidade para a mulher ainda é colocada assim, você tem que ser, se você não tem filhos, você é uma, né, sabe a frase, você é uma árvore seca? Você tá fazendo aqui? Nossa, não serve nem pra ter um filho. Ou pra muita gente é assim, você não é uma família, se é só você e seu marido. Exato. Olha, fui casada há muitos anos, e aí eu sempre falava isso, né, porque a gente tinha esse desejo de sermos pais, não sei o quê, mas eu nunca vi, assim, ele pautando a carreira dele nisso, entendeu? E eu pautei. Sim. Eu falava, olha, eu não vou pra tal empresa, porque lá vai trabalhar final de semana, e eu quero ter filho, eu não quero ficar longe do meu filho final de semana. Eu não vou para tal lugar porque vai ter que fazer viagem. Como que eu vou viajar tendo uma criança? E a gente não vê o homem pautando a sua carreira nisso, né? Então, automaticamente, né? É nisso que dá. A gente vai ficando para trás. A gente tem que correr muito para conseguir o meio, né? A Si conseguiria falar muito bem, né, Si? Porque você falou que tinha planos, queria estudar, queria fazer intercâmbio, e você teve que segurar ou até mesmo desistir ou traçar uma outra rota, porque você foi mãe muito nova. Como foi essa questão de criar uma profissão, fazer uma faculdade depois de ser mãe? Sim, não é fácil. Inclusive eu tenho colegas da minha idade que passaram pela mesma coisa e muitas delas não conseguiram estudar, nem continuar, sabe? A gente tem que ser muito forte e ser muito firme, porque assim, tem exatamente essa diferença. Eu não casei, gente, acabou que eu não casei com o pai da minha filha, eu não casei até hoje. Sou solteira, já tive outros relacionamentos, hoje eu sou solteira, opto por ser solteira. É basicamente o que a Fê falou. Hoje, para um homem fazer parte da minha vida, ele tem que ser o cara, de verdade. Eu sou um puta mulherão, eu sou um puta de uma mãe, entendeu? Um cara que ele não for bom o suficiente pra mim, ou vai ter esse cara ou eu vou morrer sozinha.
Então, hoje eu aprendi isso. Eu sou muito mulherão para qualquer um que tá por aí. Então, ou eu fico sozinha, ou é isso. Em questão de continuar seguindo a vida, né? Eu abri mão do meu intercâmbio, então até hoje eu ainda não fiz. A gente vai terceirizando nossos sonhos para os nossos filhos, né? Então, hoje eu trabalho em prol do intercâmbio da minha filha, olha só. Mas eu consegui terminar a escola, né? Eu engravidei no 3º ano, ia grávida para a escola, e quando foi na época que minha filha nasceu em setembro, então eu fiquei em casa de licença 2 meses só, mas enquanto isso, o meu pai e minha mãe, eles iam na escola buscar as lições toda sexta-feira, eu fazia no fim de semana e na segunda-feira eles levavam, era assim, pra eu conseguir finalizar a escola, sabe? Nossa. Então, minhas colegas da escola me ajudavam, aqui em casa também, como eu tinha que dar de conta de tudo num fim de semana, então meus irmãos cuidavam da Gigi pra eu conseguir estudar, meus irmãos me ajudavam a estudar também, meus irmãos são muito inteligentes, então eles me ajudavam também a estudar pra eu conseguir me formar, né? Então consegui terminar a escola, não atrasei nem nada do tipo, optei por ficar ali um tempinho cuidando da Gi, porque ela era muito nova, né? Porque normalmente os meus planos era fazer o intercâmbio e também emendar a faculdade. Mas no outro ano seguinte, eu fiquei 6 meses em casa, fiz o Enem e consegui uma bolsa, né? Me formei porque eu fui bolsista no Enem, então se eu não tivesse, inclusive, ganhado uma bolsa, eu não teria tido condições de me formar. Então, estudei bastante, ralei bastante, consegui uma bolsa, e com o apoio da minha família, que me ajudava com minha filha, a gente conseguiu colocar ela numa escolinha desde cedo, a gente foi pra escola com 9 meses, e eu comecei a estudar. Ele, depois de 2 meses, eu consegui um emprego. Então, assim, o início da nossa vida foi um pouquinho conturbado, né, porque eu precisei estudar, trabalhar, então ela ia pra escola bem cedinho, meus pais pegavam ela no fim da tarde, ela vinha pra casa, ficava com eles, minha irmã dava banho, gente, era isso, todo mundo me ajudava. Minha irmã dava banho e eu chegava do trabalho tarde pra ficar com ela, né, então minha vida foi isso por muito tempo, estudava de manhã, trabalhava à tarde, chegava só à noite, né, e em contrapartida, uma coisa que eu sempre achei injusta foi que o pai da minha filha, ele não precisou adiar os planos dele da faculdade. Às vezes eu ligava pro pai da minha filha, ele tava no barzinho com os colegas dele, sabe? E isso era o que eu escutava isso, mas ele é muito novo, ele não amadureceu. Eu falei assim, eu não tô nem aí, eu tenho 18 anos, eu tive que amadurecer, ele vai amadurecer também. Eu tive que abrir mão, eu não posso sair com as minhas amigas, eu não posso me dar o luxo de não vir pra casa, entendeu? Porque eu sou mãe, então assim, ele podia trabalhar, estudar, ir pro barzinho e depois ia pra casa dele. Tinha semana que ele nem vinha aqui. Então, assim, olha como é fácil, né? Mas eu não. Então, essas coisas que eu nunca aceitei desde cedo, eu acho que foi no fim por conta de tudo isso que eu optei a ser sozinha, porque eu sempre fui sozinha. Eu sempre me virei sozinha. Eu não quero um coadjuvante na minha vida, sabe? Então, foi difícil, mas venci, me formei, trabalho hoje eu tenho um estilo de trabalho híbrido, então, agora que a gente tá grande, que eu já tenho um trabalho, né, mais estável, hoje a gente tá vivendo a nossa melhor fase, gente. Eu trabalho em casa, ela chega, a gente se ajuda, a gente sai, ela é minha melhor companhia, então, assim, é isso que eu falo pra vocês, eu tive a crise dos 30, mas quando eu olho pra trás, e eu vejo tudo que eu passei, tudo que eu conquistei, a mulher que eu me tornei, que eu estou me tornando, né, porque a gente nunca para de evoluir, e o ser humano incrível que eu estou criando, eu tenho muito orgulho de tudo que eu vi. Sim, total. Sim, você estava contando tudo isso, inevitavelmente aqui eu me emocionei com você contando de fato, rede de apoio, porque eu acho que é um termo muito novo pra gente. Eu comecei a me dar conta desse termo muito recentemente, sabe? E você falando que seus pais iam sexta-feira pegar a sua lição na escola, alguém ia dar banho, alguém te ajudava. Gente, é isso. Sabe, é isso, uma mãe, às vezes ela só precisa que alguém, sei lá, lave e seque o cabelo dela. Sim. Isso é rede de apoio. Nossa. E olha só, minha filha é muito minha rede de apoio também, porque pra vocês terem noção, às vezes eu tô tão cansada de trabalhar, eu lavo o cabelo, ela vem aqui e ela seca pra mim. Olha só, aí eu lembro daquela música, onde nós chegamos. Os frutos da maternidade. Os frutos da maternidade. E eu vou falar aqui, puxando a Zá falou aqui, né, da rede de apoio, e a gente brinca, a gente já citou aqui algumas vezes no podcast, mas nós temos um grupo de amigas aqui no nosso condomínio, e agora, graças a Deus, todas estão aqui, porque Zá também está aqui conosco, e a gente chama de o grupo das apocalípticas, mas a gente, no fundo, vou mudar o nome para um grupo de rede de apoio, porque eu tenho percebido cada vez mais isso, né, e eu tenho falado muito isso para as mulheres que eu convivo, né, eu acho que a gente tem que falar
E eu tenho falado muito assim, gente, a gente tá aqui para se apoiar, né? Isso para mim a gente aqui é um grande exemplo de sororidade, porque assim, a gente passou por, nós 4, assim, nós somos 4 aqui, tem mais uma integrante chegando, e a gente passou por divórcio, eu e Zá não tem filhos, mas as outras meninas têm. Então é assim, amiga, eu preciso ir ali fazer a minha unha. Você fica com as meninas hoje pra mim? Fico. Amiga, eu tô de mudança. Você me ajuda com a caixa? Amiga, você pendura um varal aqui pra mim? Amiga, você me ajuda aqui no negócio da minha casa? Amiga, você tem um remédio? Amiga, eu tenho um remédio que eu tô morrendo de cabeça e eu não quero ir na farmácia, nem quero ter que ir na portaria pegar o iFood. Isso, gente, tem um valor tão grande. E assim, eu percebo, e aí eu posso errar aqui, me perdoem, mas é o que eu tenho percebido, que isso tem acontecido entre mulheres, sabe? É difícil um homem se colocar nesse lugar para uma mulher. Ele se coloca nesse lugar para um outro homem, né? Eu fui casada há muitos anos, convivi com ele, o meu ex-marido, com as amizades dele. E eu falava, caralho, vocês são fiéis demais, cara. Sim. Tem uma coisa que o homem é fiel a outro macho, entendeu? Agora, as mulheres não são. Isso me incomodava. E eu tenho percebido que isso tem mudado. E isso me deixa muito feliz, né? Porque eu sinto que eu posso contar hoje com mulheres, assim, pra me ajudar em qualquer coisa. Seja pra me dar um banho quando eu tô meia baqueada, exagerada na bebida. Eu tô numa vibe que eu só tô conhecendo um mulherão. Não, eu também, total. E é muito bom, porque eu penso, caraca, ai, como tá mudando. Ai, que orgulho de estar vivendo e vendo isso, sabe? E aí, são com suas histórias, que é aquilo que a gente disse aqui no começo, que aqui não é um episódio de comparação, não é um episódio que, uma trajetória é melhor ou pior que a outra, mais difícil. Não cabe mais isso, né? Não cabe. Cabe a gente se cuidando. Só para passar aqui para todo mundo que está ouvindo, esse mês de março, a gente passa, né, pelo Dia Internacional da Mulher, e aí o nosso podcast feito por 2 mulheres, nada mais justo do que a gente dedicar esse mês a temas femininos. Então, a gente está finalizando aqui, porque um monte de mulher fala muito, e a gente tem muito mais coisa para falar, mas teremos outros episódios, e eu acho que o que a gente gostaria de deixar aqui, que é independente, que é como a gente começou. Basicamente, para a sociedade, independente do que você faça, você sempre será cobrada, e você vai estar sempre fora de um padrão, infelizmente. E nós estamos aqui discutindo, acho que todo esse papo serviu para que a gente entenda que é assim, mas que a gente tá mudando, e que a mudança tá acontecendo, que depende de uma série de coisas, e aí que cada uma trouxe sua experiência, que são, né, vivências totalmente diferentes, mas que a gente consegue enxergar que as coisas estão evoluindo, né, mas que este tipo de conversa, gente, ele não é para existir somente entre nós mulheres, né, que como a Fê falou, a gente vai falar com o nosso filho, com o nosso parceiro, com os nossos pares de trabalho. E lugar de mulher, gente, é onde ela quiser, é onde ela definiu. Gosto muito dessa frase, lugar de mulher é onde ela quiser. Vou tatuar. Né? E eu acho que é muito disso que todo mundo aqui falou, a gente questionar, né? E ter outra mulher ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando, acho que a luta fica menos cansativa, porque não vai deixar de ser cansativa, a gente sempre tem que brigar pelo mínimo, né? Meninas, Si e Fê, vocês querem fechar, querem deixar aí alguma mensagem? Eu gostaria de deixar uma mensagem que é assim, eu acho que assim, a gente consegue entrar nesse lugar, né, de se fortalecer, de entender o nosso valor, né, de entender onde a gente precisa ocupar, né, quando a gente faz aí também, se dedica ao nosso trabalho de autoconhecimento, né, eu acho que ele é fundamental para a gente estar mais consciente do lugar que a gente está funcionando, né, na sociedade, para que a gente possa romper com essas barreiras que são invisíveis muitas vezes,
se a gente não está, né, buscando consciência, está num estado mais consciente, a gente muitas vezes não consegue perceber o que está passando com a gente de tão sutil que é, né? Então, para que essa mudança aconteça, para que a gente se fortaleça como rede, né, de apoio entre nós mesmas, né, e que a gente, né, encare esses desafios para ocupar os lugares que a gente desejar estar, a gente se comprometer com esse papel de autoconhecimento, que é o que leva a gente a estar mais consciente. Então, essa é a minha recomendação. Você sim. Primeiramente, meninas, muito obrigada pelo convite, por essa troca que a gente teve aqui hoje, e apenas reforçar para as minhas colegas também que se cuidem. Gente, cuidem das suas mentes, cuidem da sua saúde mental, dos seus corpos, e sempre acreditem em vocês mesmas. Às vezes a gente olha assim, tá tudo errado, a gente fala, puta, não vou conseguir, a gente tá naquela fase que dá tudo errado na nossa vida, mas quando a gente passa por aquela fase, a gente dá a volta por cima, a gente percebe a força que a gente tem. Então nós somos força, nós somos resistência, e é exatamente o que a Flavinha falou, a gente pode fazer o que a gente quiser. Ai, gente, obrigada, Si. Obrigada a você, gente, pelo convite. Foi uma delícia. Incrível esse papo. É sempre uma troca muito boa. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa os comentários aí o que vocês acharam. Você, mulher, você, homem, o que você achou? Espero que tenham muitos homens ouvindo esse episódio e aprendam um pouquinho como é difícil para nós. Acho que é muito importante. A gente sabe que a gente tem um público maior aqui, é mais feminino, mas sabe que tem alguns homens que escutam também, então a opinião de vocês também vai ser bem importante. E é isso. Flá, quer fechar? Não, acho que é isso. E o que a gente gostaria muito de pedir a vocês é que vocês comentem, porque a partir de agora o nosso formato aqui de podcast vai mudar um pouquinho. Então, deixe seus comentários no Instagram, ou lá no Spotify, ou nas plataformas que você escute. Pode mandar direct, quem não quer pôr comentário, não quer mostrar a cara. Eu e a Zá, a gente não vai falar seu nome se você não quiser. Mas é muito importante, porque eu acho que é uma troca que precisa ser, quanto mais coletiva, melhor. É isso, gente. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.